Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço. E se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso, como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Jesus, no Sagrado Evangelho, diz que se alguém guardar a sua palavra, jamais verá a morte. Quando Jesus Cristo fala da morte, ele não está falando da passagem da morte corporal. Ele está falando da morte espiritual. Ou seja, Ele é a vida plena, Ele é a vida em plenitude. E aqueles que guardam a sua palavra, esses não vão ver a morte, ou seja, não vão experimentar a morte eterna, porque a morte eterna é a ausência da presença de Deus, é o vazio total. Por isso que nós vemos no Sagrado Evangelho de hoje um ensinamento muito importante diante daquilo que é o vazio existencial que assola o mundo. E esse vazio existencial que se manifesta de 3 formas particulares. A primeira delas é a falta de fé, porque a falta de fé, a falta de confiança em Deus, no transcendente, a falta de confiança em Jesus Cristo, no Evangelho, na Palavra de Deus, faz com que o ser humano busque colocar a sua confiança nas suas próprias forças ou em coisas passageiras. E a falta de fé vai levando o ser humano a uma vida de frustrações. Essa é a primeira experiência de morte que o ser humano experimenta nessa terra. Essas frustrações que fazem com que o ser humano cada vez mais se veja vazio, porque aquilo que ele coloca as suas esperanças, a sua fé, essas coisas não são capazes de trazer segurança plena a ele. Depois, a segunda coisa que tem a ver com o sentido da vida, nós vemos que o ser humano, ele também, quando não tem um verdadeiro sentido para a vida, ele também cai sempre num vazio existencial. E essa é a segunda coisa que nos faz experimentar a morte, que é a falta de sentido para a vida. Quando nós não temos um verdadeiro sentido para a vida, nós vivemos assim. Vivemos nesse grande vazio que nós não conseguimos ver brilho em nada, não conseguimos ver motivação para nada.
E assim nós vamos adentrando num processo depressivo que vai só nos consumindo totalmente, até que nós perdemos o desejo de viver. Por isso que nós precisamos ter um verdadeiro sentido para a vida, para que nós possamos motivar a nossa esperança. Uma vez que nós temos um verdadeiro sentido, e esse sentido é o reino dos céus, nós estaremos sempre motivados nesta terra por alcançar aquilo que virá depois da morte corporal, que é sim o reino dos céus, a vida eterna em Deus. Depois, a terceira experiência de morte é quando acaba na nossa vida a prática da caridade, de fazer o bem aos outros, porque quando nós não mais conseguimos fazer o bem ao nosso próximo, nós começamos a viver uma vida totalmente dada ao egoísmo. E essa vida dada ao egoísmo vai nos levando dia após dia a só buscar o nosso próprio bem, o nosso próprio prazer. E uma vez que nós vivemos assim, nós começamos a permitir com que nasça no nosso interior um sentimento de inutilidade. E esse sentimento de inutilidade também nos leva e nos joga no vazio existencial, onde nós não vemos em nós mesmos os dons, aquilo que nós podemos contribuir para o nosso próximo, para a sociedade. Essas são as experiências de morte que nos levam à morte eterna. E quanto mais nós vamos adentrando nessa experiência da palavra do Senhor, nessa experiência onde nós vamos cada vez mais nos unindo a Cristo, mais nós vamos nos afastando da morte para abraçar a vida, mais nós vamos experimentando verdadeiramente a vida eterna começada já nesta terra. E assim nós vamos lutando contra o vazio existencial e contra essas experiências de morte que nós podemos viver já nessa terra, pela falta de fé em Jesus Cristo, confiança em Deus, pela nossa falta de esperança no reino dos céus e principalmente pela falta da prática da caridade para com o próximo. Busquemos crescer cada vez mais nessa experiência de guardar a palavra, para que a vida seja sempre presente em nossa vida, porque a palavra é viva e eficaz e é palavra de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.